Lendo a palavra bíblica do livro de Esdras, leremos o capítulo 6. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te amamos, Senhor. Continua a nos usar, minha esposa, toda a nossa família, como instrumento do Senhor, para que mais pessoas acessem a tua palavra, para que se faça na vida dessas pessoas, bem como na nossa, Senhor, mais e mais a tua vontade, porque ela sim é perfeita, justa e agradável. Te agradecemos e engrandecemos ao Senhor, o único digno de adoração. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador, o Cristo, que nos retirou da condição de servos e escravos do pecado, e nos elevou à condição de servos e filhos do Deus Altíssimo. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez eu declaro publicamente que te aceito. Aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de minha vida e creio que Tu és o Filho unigênito do Deus vivo, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio que Tu foste crucificado, padecesse aquilo, tudo que o Senhor passou, e foi morto, desceu à mansão dos mortos por 3 dias e ressuscitou para ser o resgate perfeito pelos nossos pecados. Tu não viesse para os perfeitos, Senhor, Tu viesse por mim, pecador, por dar a oportunidade a mim de, aceitando o Senhor Espírito e verdade, ser salvo em Cristo Jesus e passar de um passado de lama, escravo do pecado, para um passado brilhante, imperfeito ainda, porque assim sempre serei, mas um presente e futuro brilhante, como servo e filho de Deus vivo, por força do Teu sacrifício santo. Te amamos. Pai amado e Senhor, te agradeço em nome do Espírito, da verdade, Teu Espírito Santo, descido em Pentecostes, anunciado pelo próprio Cristo como Consolador, Deus conosco. Te agradeço em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hoje eu sou Pai. Imagino o que foi para o Senhor ver seu Filho unigênito naquela cruz. Senhor, com um grande amor, obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado porque o Senhor me fez a sua imagem e semelhança e com um propósito que o Senhor bem sabe registrou ali em Gênesis. Te amamos, ó Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi e aí para sempre será, o Senhor dos exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai e Senhor eterno. Senhor, te agradeço. Clamo ao Senhor que fique conosco no restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Continua a nos abençoar e proteger, Senhor. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, para a nossa família cristã, nossa vizinhança, respectivas parentelas, a cada uma das pessoas que de modo direto ou indireto eu tenha contato nesse dia ou no dia vindouro, para cada uma das pessoas que acessarem essa mensagem, no tempo que acessarem, Senhor, que a Tua presença onipotente, onisciente, onipresente, abrace com a Tua maravilhosa graça e misericórdia, Senhor. Te amamos. Amém. Bem, temos no capítulo 6 do livro de Esdras 22 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Então o rei Dário deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos em Acmetar, na fortaleza que está na província da Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu 1º ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar, Bozenai,
e seus companheiros, os afazequitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isso é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta aquilo que houver em mister, novilhos, carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Repetindo o versículo 15, que nos diz: acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, matando o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. 22º e último versículo do capítulo 6 de Esdras nos diz: celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Pois bem, por meio desses 22 versículos, nos fala o capítulo 6 do livro de Esdras sobre o decreto de Dário. Efetivamente, do versículo 1 até o 12, completado o templo, do versículo 13 até o 15, a dedicação do templo, do 16 ao 18, e a celebração da Páscoa, do 19 até o 22. Como nos diz a parte B do versículo 22, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado. Que o Senhor nos dê mais e mais dele, para que possamos alegrar o nosso coração. É o que desejo. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.